Que alegria poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Você que me acompanha pela internet, não esqueça de compartilhar esse link. Mande esse link para alguém da sua família, para um amigo, no seu grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos evangelizar, vamos fazer a nossa parte. Eu sei que você está no isolamento, mas você pode fazer a obra de Deus nos ajudando, compartilhando. Amém? Daniel, capítulo de número 6, versículo de 1 a 18. Amém? Você pode permanecer sentado, a leitura é um pouco longa. Diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que tiveram sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, o quais Daniel era um, a quais estes príncipes davam conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e destes príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não acharam nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, prefeitos, príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e fazer firme o interdito para qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos persas, que não pode se revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante o seu Deus, como também antes de costume o fazera. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante o seu Deus. E apresentaram-se ao rei dizendo: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer deus ou a qualquer pessoa por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos persas, e não pode ser revogada. E responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou para tentar salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que esta é uma lei dos medos persas, e nenhum edito ou decreto do rei estabeleça pode mudar. O rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e lhe fugiu o sono. Senhor meu Deus,
Pai maravilhoso, está a tua palavra aqui diante do teu povo, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra em nossos corações, Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos, ó Deus, que a nossa mente está cativa, o nosso coração está aberto à tua ministração, Senhor. Nós repreendemos todo espírito contrário, Senhor, que de incredulidade, Senhor, que vem roubar a palavra, ó Deus, de sonolência, desatenção, Senhor, que caia por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, nos guie agora nesta revelação, Senhor. Pai, que o Senhor possa me usar agora, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Eu sou dependente de ti e do teu Espírito Santo neste momento, Senhor. Fala com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Nós vemos aqui esta passagem e eu quero falar com o tema nessa noite, o testemunho. Amém? O testemunho. E nós vamos usar a passagem aqui de Daniel para podermos aplicar parte dela em nossas vidas. Nós vemos aqui que Daniel realmente era um homem diferenciado, um servo realmente do Senhor. E quando todas as vezes que eu leio esta passagem de Daniel, eu sempre lembro de Jó também, que era muito fiel a Deus, temente a Deus. Eu lembro de José, que era fiel a Deus também. E gosto também da passagem de Daniel. No versículo de número 4, você vai perceber que a Bíblia relata que ele era fiel a Deus. E eu quero dizer para você que para a gente ser um testemunho de bênção nessa terra, para que também você venha adquirir as promessas de Deus na sua vida, nós precisamos ser fiel, nós precisamos ser íntegros e obedientes a Deus. E é nesse ponto que eu quero falar com você também nessa noite, porque Daniel, ele traz um testemunho para nós nesta passagem. A palavra diz que aqui nesse momento, no capítulo 6, ele já estava numa posição de destaque. Ele era um dos 3 presidentes que estava sobre os 120 príncipes. Ele já estava ali com um poder na mão, ele já estava ali com um status a qual ele conquistou. Mas quando nós pegamos lá do capítulo 1 de Daniel, nós podemos entender um pouco a questão por que Daniel chegou até aqui. E é também nesse ponto que nós vamos falar. Então eu quero muita sua atenção nessa noite. Nós vamos sair do capítulo 1 para vir para o capítulo 6. Muita leitura hoje, muita Bíblia. E quem ama a Bíblia, dá um glória a Deus aí. Amém? Mas nós vamos tentar terminar dentro do tempo para a glória em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que Daniel, ele chega numa posição aqui de destaque e uma posição também de fidelidade aqui. O interessante aqui é que quando Daniel se destaca aqui, diz a palavra que aqueles príncipes e alguns dos presidentes tramaram contra Daniel. Tramaram contra ele, fizeram ali o rei assinar um decreto que não poderia ser revogado, a qual qualquer homem que adorasse outro Deus ou outro homem que não fosse o rei seria jogado na cova dos leões. Na verdade, quando nós lemos aqui, você percebeu, eles fizeram aqui uma armadilha realmente para pegar Daniel. E Daniel realmente, como a palavra diz que eu disse, ele era fiel a Deus, ele era um homem íntegro a Deus, ele não ia recuar, amém? Então o que eu quero dizer para você? Muitas vezes diante das situações que nós passamos, nós vemos pessoas, homens e mulheres de Deus recuando, sendo que era momento de quê? De se posicionar, de ser testemunho, de enfrentar. Tem pessoas recuando nesse tempo por causa do medo, tem pessoas recuando da fé por causa de algumas adversidades que passamos na vida, e na verdade nós temos que ser testemunho, nós temos que se posicionar. Daniel, ele sabia, porque o decreto já estava falando que quem fizesse esse tipo de adoração que não fosse ao rei, ia ser jogado na cova dos leões. E nós sabemos ali que era uma lei que não podia ser revogada. Até o coitado do rei que gostava de Daniel, ele falava assim, ele tentou ainda amenizar a situação até o pôr do sol, mas não teve jeito, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas o que me chama a minha atenção é que Daniel, ele continuou como era de costume fazer. O versículo de número 10 fala isso, que Daniel, ele soube do decreto, mas ele chegou na casa dele e não mudou nada. Ele continuou sendo crente, ele continuou adorando a Deus, ele continuou na posição que ele sempre foi, de íntegro e fiel a Deus. Ele chegou às janelas, ele não foi lá fechar as janelas, falou assim, não, eu vou lá fechar as janelas aqui, e agora eu vou orar quietinho aqui para ninguém me ver que eu estou fazendo isso, porque senão eu vou ser jogado na cova dos leões. Daniel nem pensou nisso. Daniel conhecia o Deus que ele servia, e Daniel tinha uma integridade que não poderia ser corrompida. Daniel deixou da mesma forma, as janelas continuou abertas para a banda de Jerusalém, ele chegou lá e adorou o Senhor.
E aquele povo, como já era uma tramóia, viu que Daniel estava ali adorando ao Senhor e levou diante do rei. E nós chegamos até o versículo de número 17, onde ele foi jogado na cova e o rei selou ali com o seu anel e o anel dos grandes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, nós não podemos mudar a nossa integridade, nem a nossa fidelidade a Deus, e muito menos a nossa fé. Independente do que aconteça, independente da situação, nós temos que se permanecer firmes. Amém, igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um testemunho vivo que Deus é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos abençoa. Amém? Então nós não podemos ceder para o mundo. Nós não podemos ser intimidados com as adversidades do mundo. Nós somos criados para romper e para vencer. Amém, igreja? Então, mas quando nós chegamos nesse texto aqui, nós temos que entender que não começou aqui. Começou um pouco atrás. Eu quero que você me acompanhe lá no capítulo 1 de Daniel. O versículo de número 5. Capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: E o rei lhe determinou a ração de cada dia, e a porção dos manjares do rei, e o vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Estes se chamavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhe outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias deu de Sadraque, Misael de Mesaque e de Azarias Abidnego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho, nem com a bebida. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus de Daniel, graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, do meu rei, pois determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimento, peço o teu servo 10 dias, fazendo que nos deem legumes para comer e água para beber. Então se veja diante o nosso parecer e dos jovens que comem a porção dos manjares do rei, e conforme veres, proceda para com os teus servos. Ele concordou. Com isso o experimentou por 10 dias. A fim dos 10 dias aparentaram os seus semblantes melhores do que estavam e mais robustos dos que os jovens que comiam a porção dos manjares do rei. De sorte, o guarda tirou a porção dos manjares, o vinho que havia de beber, e lhe deram legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência, toda cultura e sabedoria. E a Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Quando nós lemos essa parte aqui, como eu falei aqui está começando a história quando Daniel ele chega à Babilônia. E ali o rei mandou separar alguns jovens ali que era da corte real, alguns jovens ali que tinham um potencial de ajudar ele no reino. E durante 3 anos eles iam aprender ali, eles iam ficar ali. Só que quando nós percebemos aqui a oferta que estava para Daniel, e aqui nesse ponto que eu quero falar com você acerca de fidelidade, acerca de integridade. Por quê? Porque ofereceram aqueles meninos ali os manjares do rei. Quem é que não queria estar na mesa do rei? Quem é que não queria comer uma carninha boa na mesa do rei? Quem é que não queria beber um vinho na mesa do rei? Todos, eu acho. Mas Daniel, ele decidiu não se contaminar ali. E quando eu quero falar nessa parte aqui, eu quero falar acerca dos manjares da Babilônia, como os manjares do mundo hoje. Nós temos que se posicionar. Ou nós estamos na mesa de Deus, ou nós estamos na mesa da Babilônia, nos manjares do mundo.
Então, não tem como eu ficar numa mesa e na outra. Foi isso que Daniel falou. Daniel falou assim: olha, eu não quero me contaminar. Eu não quero me contaminar com as coisas do rei. Eu não quero me contaminar com os manjares da Babilônia. E desta forma que nós devemos falar também: eu não quero me contaminar com as coisas do mundo. E às vezes nós vemos que cedemos a algumas coisas. Achamos que aquilo ali era bom. O que tinha talvez sentar e comer uma carne? O que tinha talvez comer ali beber um vinho na mesa do rei, sendo que era a ordem do rei? Mas Daniel, ele não quis. E Deus honrou ele. Diz o chefe dos eunucos que deu a chance de testar ele por 10 dias, dando água e legumes. E Deus sustentou aqueles meninos, pois o semblante deles eram melhores daqueles que estavam nos manjares do mundo. E eu quero dizer para você: não vale a pena trocar as bênçãos de Deus. Não vale a pena trocar a promessa que Deus tem sobre a vida sua e minha. Não vale trocar o chamado que Deus tem sobre a sua vida por alguns manjares do mundo, algo passageiro, algo que vai durar apenas um tempo. Fora que nós temos uma promessa que é da eternidade, da salvação, e nós não podemos trocar isso com os manjares do mundo. Então nessa noite que eu quero falar com você, que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, e Ele quer nos levar a conquistar esse propósito, a ser um testemunho dEle, mas nós precisamos realmente se posicionar. Nós não podemos se envolver com os manjares do mundo, amém? Os manjares do mundo, o pecado, os vícios, a prostituição, a bebedice e assim por diante. Tantas coisas têm roubado a atenção nossa. Pastor Rafael hoje pregou de cedo sobre esse tempo. Tantas coisas nós temos se envolvido com o mundo e temos perdido as bênçãos de Deus. Porque se nós permanecermos fiel e íntegro a Deus, Deus vai nos abençoar. E nós vemos assim que o mundo é terrível mesmo. Nós vemos aqui que no versículo 7, trocaram o nome dele já, para que ele pudesse esquecer as promessas talvez, para que ele pudesse esquecer da onde ele veio, da origem que ele veio. E muitas vezes o inimigo, ele tenta contra as nossas vidas, para tentar esquecer, para tentar fazer você esquecer as promessas que Deus tem para você, para tentar você a trocar algo de precioso, algo de valor, por coisas banais desse mundo. Nós vemos aqui, queria mudar a identidade de Daniel. Queria mudar a identidade dele. Nós vemos assim, trocou o nome dele de Daniel para Beltesazar. Olha que nome feio, né? Mas falar Daniel para mudar para Beltesazar. E aqui eu falo assim, rapaz, porque eu tenho dificuldade com o nome, né? Me empunharam o nome de Efraim, né? É uma dificuldade, viu, irmão? Rapaz do céu, você vai fazer um cadastro online, então se você ligar lá, a mulher, você fala, qual que é o seu nome? Você fala, Efraim Giroto Sigima. Dá para soletrar? Né? Eu fico pensando aqui, o cara foi chamado a vida inteira de Daniel, de repente coloca o nome de Beltesazar. Queria trocar a identidade dele, queria apagar a história dele, e muitas vezes é assim. Muitas vezes o mundo, ele quer tentar apagar o quê? As promessas que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida. E aí é momento de nós nos fazermos o quê? Se posicionar. Se posicionar. Eu não quero participar disso. Eu não quero se envolver com essas coisas. Por quê? Porque eu quero me envolver com as coisas de Deus, amém? Eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser íntegro a Deus. Por quê? Porque Deus tem promessas na minha vida. E você pode perceber aqui no texto que quando Daniel se posicionou aqui, quando Daniel realmente falou assim, eu não vou participar dos manjares, Deus começou a abençoar ele, porque no versículo de número 17 diz que aqueles 4 jovens, Deus que deu conhecimento, deu sabedoria, cultura e sabedoria para eles, mas para Daniel ele deu algo a mais, ele deu o que? Um entendimento de visões e sonhos. Por quê? Porque Deus queria usar Daniel ainda. E aí quando nós vamos para o capítulo de número 2, me acompanha aí por favor, nós vamos para o capítulo de número 2, Daniel aqui, ele já começa a ser abençoado por causa do que, irmãos? Por causa da fidelidade, por causa da integridade dele, da obediência, de não querer se contaminar com os manjares da Babilônia, de não querer se contaminar com os manjares do mundo. Então eu quero dizer para você, tem muita bênção para você, amém? Tem muita provisão para nós, mas nós que perdemos porque se envolvemos com porcarias do mundo, se envolvemos com coisas levianas do mundo,
deixamos e se envolvemos com o ciclo do pecado, e aí não tem como Deus fazer a gente assumir posições como Daniel assumiu. Por quê? Porque nós estamos se vendendo, às vezes por algo do mundo, por algum manjar do mundo. E nós vemos assim que Deus capacita Daniel no capítulo 17, porque ele tinha que usar agora, a partir do capítulo 2, o dom que Deus deu para ele. E eu quero dizer para você, qual é o dom que Deus deu para você? Aí você vai falar, pastor, não tenho dom. Tem sim, todos nós temos um dom. Talvez você tenha um dom de ser um evangelista, você tenha um dom de ser um levita aqui, você tenha um dom de ser um líder, e assim por diante. Então nós temos que realmente focar nessa parte também. Nós não estamos aqui apenas de passagem, nós temos um trabalho aqui. Nós temos que colocar a mão no arado realmente e fazer o reino de Deus se estabelecer, ajudar. Então você tem um chamado de Deus, e Deus está te capacitando cada dia mais para você exercer. Então nunca olhe desta forma, falando assim, eu não tenho chamado. Não, você tem. Uma vez eu estava sentado aí, e eu escutei uma palavra como essa, e eu pensava assim também, eu falava assim, não, eu não tenho. Fora a voz ruim que eu tinha antes de eu operar, né? Aquela voz de pato, os outros falavam assim, vai ser pregador. Eu falei, da onde com a voz dessa? Eu tinha um guaxinim enroscado na garganta, né? Quando não perdia a fala, não acreditava. E às vezes você está na mesma condição que eu aí. Falando assim, não, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Tem sim, todos nós temos um dom e um chamado para trabalhar na obra de Deus. E Deus às vezes já te deu a capacitação, como Ele deu para Daniel. E nós vemos aqui no capítulo de número 2, versículo 1, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que esclarecessem ao rei o que tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhe disse, tive um sonho que me perturba o meu espírito e quero saber qual o significado. Eu não vou ler tudo aqui por causa do nosso tempo, mas depois você pode estar lendo, vou deixar essa curiosidade também para você ler o texto, né? Mas este rei, ele teve um sonho. O interessante é que ele sonhou e depois ele não lembrava o sonho. E aí perturbou ele, que ele não lembrava, mas ele queria saber. E como ele estava numa posição de rei, ele falou assim, vamos reunir os astrólogos, os magos, os feiticeiros e todos eles, e eu quero saber. Ele era o bambambam, falou assim, eu quero saber. E disse que aqueles povos sábios chegaram ali e não conseguiram. Por quê? Porque eles não sabiam, eles não tinham esse dom. Eles não tinham a revelação. E diz que o rei mandou um decreto sobre o versículo de número 12 do capítulo 2. Então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Todos. Nabucodonosor, ele era complicado. E ele mandou matar todos. Só que o interessante é que quem estava no meio disso daqui também era Daniel. Daniel, ele estava ali aprendendo, ele estava a serviço ali, havia os professores deles, eram os sábios, e ele também ia morrer. Se você decorrer a leitura, diz que foram levados lá. Daniel foi chamado para ir lá, junto com os amigos dele, junto com os sábios, que ia matar todos, porque o rei queria saber do sonho. Só que aí, o que acontece? Ele pediu misericórdia. O versículo de número 18 diz o seguinte: para que pedissem misericórdia de Deus do céu sobre este ministério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então me foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É Ele quem muda os tempos, as horas, remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento ao entendido. Ele revela no profundo do esconderijo, conhece o que está nas trevas e como Ele mora na luz. E o Deus do meu Pai, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força agora, e me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Mas nós vemos assim que a capacitação dele foi lá no versículo 17, quando ele se tornou fiel, Deus deu a ele o quê? O entendimento de visões. E Daniel, ele pega
e fala assim: não, não vai morrer ninguém não, Deus me deu a revelação, me leva diante do rei e eu vou falar para o rei o que ele sonhou. E na verdade ele chegou diante do rei, e ali diante do rei ele contou todo o sonho, que depois você pode estar lendo no capítulo de número 2, e trouxe a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Mas o que eu quero dizer para você? Aí no capítulo 2, versículo de número 47, disse o seguinte: respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador do mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então, agora preste atenção comigo aqui, versículo de número 48, me acompanhe por favor. Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Comigo aqui agora, fidelidade traz muitas bênçãos para a nossa vida. Quando você rejeita os manjares do mundo, quando você fala que realmente você vai servir a Deus, você vai ser íntegro diante do Senhor, Deus faz assim, na sua vida. Deus dá um pulo na sua vida de uma forma sobrenatural, que às vezes nós não entendemos, às vezes as pessoas não conseguem compreender, porque agora pouco atrás ele estava ali para aprender, ia ficar 3 anos ali, mas agora a história mudou. Agora ele já era um governador sobre toda a província da Babilônia. E aqueles que eram professores dele, os sábios, agora Daniel era o professor deles, estava instituído sobre todos os príncipes, todos os sábios, governador sobre todos os sábios da Babilônia. Você viu? Você entendeu? Está entendendo, meus irmãos? Amém, igreja? Está comigo aí? Fidelidade, integridade diante do Senhor faz as coisas voarem na sua vida, faz as promessas se cumprirem na sua vida. Quando você não se envolve com o pecado, quando você não se envolve com os manjares do mundo. Saiu de uma condição lá de aluno, onde estavam trocando o nome dele, onde ele estava ali realmente passando por lutas e dificuldades, agora ele se torna um governador da província da Babilônia. Como também, agora ele estava sobre todos os sábios, saiu da condição de aluno para ser os professores dos caras. E também ajudou quem? Os amigos. Isso que eu quero falar com você. Além de a bênção vir para a sua vida, a bênção vai vir, Deus vai usar você para ser abençoador de outras pessoas. Às vezes a sua família, às vezes o seu amigo, às vezes lá no seu trabalho, às vezes em várias áreas da sua vida. Não somente para você. Então a fidelidade e a integridade, ela traz bênçãos para mim, traz bênção para aqueles que estão próximos de mim também. Próximos de mim. Apesar daqueles meninos também estarem lá na consagração dos legumes e da água. Mas Daniel realmente prosperou nesse reinado. E eu quero dizer para você, e Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas o que nos falta? Fidelidade às vezes e integridade com o Senhor. Amém? Capítulo de número 5. Vamos pular um pouquinho para frente. Mais uma vez aqui Daniel é abençoado. Nós vemos aqui que no capítulo 5 troca-se os reis, troca o reinado, e Daniel continua sendo abençoado, porque Deus o capacitou com aquele dom. Diz assim que o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsassar provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para beber deles. O rei deu aos seus grandes, às suas mulheres e concubinas. Então trouxe os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei os grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam, viram, deram louvores a deuses aqui pagãos, que está em letra minúscula, de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem que escreviam em frente do catiçal, no reboco da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante,
do rei, e os seus pensamentos perturbaram, e a junta dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei em voz alta que trouxesse os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler estas escrituras e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Aqui de novo, a sequência do rei, o filho de Nabucodonosor, também tem uma visão. Por ele ter pegado ali os utensílios da casa do Senhor, Deus escreveu uma mensagem para ele ali, só que não tinha quem lesse. Outro sonho cabuloso, né, irmãos? Ele via metade da mão só escrevendo. Já pensou você ver metade da mão escrevendo? Mas a Bíblia relata aqui que é isso mesmo, que aconteceria comigo e com você, né? Diz que o ombro se afrouxou e as pernas dele tremeu, né? Ficou com medo mesmo, vindo a mão escrevendo ali, e fora também que ele não sabia qual era a mensagem. E aconteceu da mesma forma: chama os sábios, chama lá os feiticeiros, chama lá aquele povo que tenta querer descobrir, mas não sabia. Mas aí falaram para ele assim: olha, no reinado do seu pai tinha um homem que qual Deus era com ele, que já era um testemunho, ele pode interpretar este sonho seu. E chamaram mais uma vez Daniel à presença deste rei, e Daniel mais uma vez ele interpreta o sonho, e novamente ele é abençoado. Se você depois ler os dois sonhos, o final dos dois sonhos também não é muito bom. Então o que eu quero dizer para você, independente da mensagem de Deus, Daniel era fiel na mensagem. Porque a mensagem desse rei, no capítulo de número 5, versículo de número 31, 32, diz o seguinte: naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e o Dário Medo ocupou o reinado com uma idade de 72 anos. Independente, Daniel não chegou lá para agradar o rei, Daniel não chegou lá para barganhar. Daniel era fiel com Deus, Daniel era fiel com a palavra de Deus. Se Deus deu a interpretação para ele, ele chegou lá e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, você vai perder o reino e você vai morrer. Ele não barganhava. Daniel era fiel e íntegro em tudo, na forma de agir, na forma de proceder, naquilo que Deus falava com ele era fiel. Não importava se era o rei, não importava se o rei queria matar, não importava. A mensagem era vírgula após vírgula, fidelidade também com a palavra de Deus. Então diz assim no versículo de número 29 do capítulo 5: então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Trocou-se o reino e Daniel continua sendo abençoado. Amém? Amém, igreja? Então quero dizer para você, vai passar o tempo, passa ano, entra ano, sai ano. Se você for fiel a Deus, se você for fiel e íntegro a Deus, Deus vai te abençoar. De uma forma ou de outra, Deus vai te abençoar. Ah, pastor, porque nesse tempo está ruim, nesse tempo tem a pandemia, nesse tempo não sei o que, eu já estou desempregado. Continue fiel a Deus, continue íntegro a Deus, não recue, continue adorando o Senhor, continue recusando os manjares do mundo, e Deus vai fazer algo. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer igual fez na vida de Daniel. Mas é que muitas vezes nós retrocedemos, nós não vemos com esses olhos. Nós muitas vezes se vendemos para os manjares do mundo e perdemos as promessas de Deus. E lógico, o inimigo ele vai trabalhar onde? Na área às vezes que ele quer te corromper. O inimigo às vezes vai certinho na área que você tem uma fraqueza. Para quê? Para tentar contra a tua vida e para tentar roubar as promessas que Deus tem para você. Amém, igreja? Então vamos se permanecer. E aí nós chegamos no capítulo 6, aonde nós lemos esta história maravilhosa. E a minha pergunta para você aqui, em tudo que nós lemos aqui do capítulo 6, e se você fosse jogado na cova dos leões? O que será que aconteceria com você? O que seria que aconteceria comigo? Você consegue meditar e parar? Não precisa responder. Se às vezes o tramassem contra você, uma adversidade, mas a questão é essa, é uma pergunta bem direta. Se você hoje fosse jogado na cova dos leões, o que será que aconteceria comigo e com você?
Como que estaria a nossa condição diante de Deus? Será que nós escaparíamos da cova dos leões? Ou será que nós íamos ser devorados pelos leões? Medite nisso, porque pode acontecer a qualquer momento, nós não sabemos. E assim, às vezes, é a luta que aparece na nossa vida. Você não está esperando, acontece uma adversidade. Às vezes você não está esperando, lá vem uma notícia lá, está doente, está enfermo, está com uma doença disso, está com aquilo ali. Ou às vezes você chega lá, está assim, está desempregado. Ou às vezes você chega lá, várias adversidades, são várias covas de leões na nossa caminhada. Quantas covas de leões nós já passamos, nós já enfrentamos. Graças a Deus, se você está aqui hoje, é que Deus te deu o livramento, amém, igreja? Você tinha crédito com Deus, amém? Você tinha sido fiel com Deus, você tinha sido íntegro com Deus. Mas hoje essa pergunta, ela soou no meu coração. E se eu fosse jogado na cova dos leões? Qual que seria a minha condição? Será que eu teria crédito com Deus? Será que a minha caminhada com Deus poderia me livrar da cova dos leões? Então essa é uma pergunta. Mas nós vemos aqui o que aconteceu com Daniel. Capítulo 6, versículo de número 19. Nós vemos até o 18. Aonde o rei realmente, ele se compadeceu de Daniel. Do 18, o último que nós lemos, assim: o rei então se dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer na presença instrumentos de música, e fugiu-lhe o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Daniel respondeu: ó rei, que viva para sempre. Aleluia! O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste nenhum dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado no fundo da cova, os leões se apoderaram deles e esmigalharam os seus ossos. Nós vemos aqui o que Deus faz com aquele que é fiel. Daniel permaneceu a noite inteira lá, mas Deus supriu. Deus mandou um anjo lá e fechou a boca dos leões. O que eu quero que você entenda com isso? Nós muitas vezes não vamos se livrar das covas dos leões, amém, igreja? O próprio Jesus disse que no mundo teremos, aflições, passaremos por muitas lutas e dificuldades, e ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não vamos ficar livres das covas dos leões, amém? Mas qual que é o diferencial? Se eu for fiel, se eu for íntegro a Deus, se eu realmente for obedecer os princípios de Deus, os mandamentos, eu posso ir para a cova dos leões, mas os leões não vão me comer, os leões não vão tocar na minha pele, não vão tocar na minha vida. Deus, ele vai fechar a boca dos leões, amém? Então, nós não estamos livres de ir para as covas. Às vezes, como Daniel, acontece uma situação, tramam contra a gente, envolve às vezes em alguma coisa, mas Deus sempre vai dar a vitória para você, amém? Você vai sair sempre da cova dos leões, se você for fiel e se você for íntegro a Deus. Então eu quero que você entenda esse ponto. Você não está livre das covas dos leões, mas o importante é que se você for para a cova dos leões, Deus vai com você, e a bênção, a proteção dele vai com você, e ele vai te livrar da boca dos leões, amém? Só que não só isso,
Quando nós lemos essa história, desde que nós passamos aqui num panorama do capítulo 1 até o capítulo 6, lá atrás Daniel, ele foi chamado para abençoar as pessoas, ele foi chamado para ser usado ali para decifrar os sonhos e também para ser abençoado. Só que aqui agora tem algo muito poderoso. Daniel, nesta caminhada com Deus, de fidelidade, nessa caminhada de integridade com o Senhor, de obediência, tem algo poderoso. Foi o tema que eu coloquei aqui, o testemunho. Além de tudo isso que Daniel podia falar assim, eu fui próspero em todos os reinados. Lá do princípio, trocou de rei, eu fui abençoado. Cheguei aqui também, fui abençoado. Só que aqui tem um diferencial que está no capítulo de número 25. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gente diferente de línguas. Preste atenção. Vou ler de novo. Foi para todo lugar esse testemunho. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas, que moravam em toda a terra. Em toda a terra, que negócio poderoso. Em toda a terra. E diz o seguinte: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um novo decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro Persas. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Além de Daniel continuar sendo abençoado, prosperar em todos os reinos, passou em todos os reinos, mas esse decreto é poderoso. O decreto novo que o rei mandou fazer, que alcançou todos os povos, todas as nações. E você viu como que ele mandou o decreto? Ele mandou o decreto exaltando este Deus, o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio jamais terá fim, e Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi Ele que libertou Daniel. E eu quero falar para você, meus irmãos, é esse Deus que eu e você serve, amém? É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que quer multiplicar a bênção sobre a nossa vida, é esse Deus que quer nos abençoar, é esse Deus que quer fluir os dons na minha vida e na sua vida, é este Deus que quer prosperar você em todas as áreas, não somente em poder e área financeira, mas em todas as áreas, em paz, em alegria, em felicidade, em saúde. É esse Deus. Esse mesmo decreto chegou aqui hoje para nós, essa mesma escrita chegou aqui hoje para nós, falando o seguinte: nós temos um Deus que cumpre com a sua palavra, nós temos um Deus que realmente é um Deus que livra, é um Deus que guarda, é um Deus que abençoa, e é um Deus que faz maravilhas e sinais no céu e na terra, amém? Então nós temos promessas no céu e temos promessas aqui na terra para desfrutar. Qual que é o segredo? O segredo é fidelidade, o segredo é ser íntegro, o segredo é não se vender com os manjares do mundo, não barganhar com as coisas do mundo. Eu tenho que me posicionar, ou eu sou do mundo ou eu sou de Deus, não tem meio termo, eu sempre falo isso. A Bíblia não tem talvez, você vai encontrar aqui na Bíblia sim ou não, ou eu posso fazer ou eu não posso fazer, ou eu sou filho de Deus ou eu não sou filho de Deus, não tem meio termo. O meio termo é perigoso, porque às vezes quando nós estamos no meio termo, nós estamos na condição daquele que está morno, e Deus diz que Ele vomita, Ele enoja, porque nós temos que se posicionar. Ou será que nós estamos acreditando ainda em encontros ainda? Nós temos um Deus que Ele falou: eu criei o céu e a terra, sou eu que sustento a sua vida, sou eu que sou o dono do ouro e da prata, eu sou a fonte de tudo aqui, vocês não têm nada, vocês não são nada aqui, sem mim, sem a minha presença. Por isso Moisés disse o seguinte: sim, eu não vou a lugar nenhum se a sua presença não for conosco. Então quem pode dar algo para mim e para você? Quem pode nos prosperar nessa terra? Quem pode nos honrar e nos colocar em posições de destaque, tanto para servir na obra, na igreja, como também na sociedade e em qualquer outro lugar? Quem? O Deus
Todo-Poderoso, o Deus que está no decreto que Dário fez. Este Deus que faz maravilhas, este Deus que realmente que guarda e que livra, é Ele. Então nós temos que entender, irmãos, qual que é o segredo? O segredo é estar em Deus, o segredo é ser fiel a Deus, o segredo é ser íntegro no Senhor, e Deus vai te abençoar nessa caminhada. Deus não vai deixar faltar, amém? Você não precisa barganhar com as coisas do mundo, você não precisa pegar as coisas do mundo para achar que você vai prosperar nessa terra. Não, permaneça como Daniel, permanece íntegro, permanece fiel, e Deus vai fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, ele não está falando que metade, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos ser fiel. Quando você falar que é crente, você fala: sou crente mesmo, eu não barganho a minha fé, eu não vendo a minha fé. Daniel não vendeu, a mesa do rei devia ser farta, eu imagino assim, né? Alimentando aquele negócio, devia ter lá carne boa, vinho, bebida, mulheres ali na mesa do rei. Daniel foi comer legumes, beber água. Não quero se contaminar com isso, porque o que Deus tem para mim é algo maior. Isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro, essa mesa é passageira, e muitas vezes eu não vou conseguir desfrutar nada, vou desfrutar algo momentâneo, mas o que Deus tem para mim é algo eterno, é algo de muito valor. Daniel entendia isso, por isso que quando ele sai lá do capítulo 1 e ele chega aqui no capítulo 6, ele foi abençoado em toda a sua caminhada, e ainda que ele foi um testemunho que foi espalhado para toda a terra, todas as nações e todos os povos. É isso que Deus quer fazer na sua vida, amém, irmãos? Deus quer escrever uma história na sua vida. Deus quer começar talvez hoje. Você fala: não, Senhor, eu rejeito as coisas do mundo, eu quero as coisas do Senhor. Eu rejeito os manjares da Babilônia, os manjares do mundo. Eu quero começar uma nova história. E Deus pode fazer a mesma história que Ele fez com Jó, que Ele fez com José, que Ele fez com Daniel, pela fidelidade e pela integridade. Capítulo 1, versículo 1 da história nova que Deus quer escrever nas nossas vidas. Mas precisamos ser fiel e íntegros no Senhor, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração que eu quero fazer com você nessa noite eu quero perguntar para você, te dar a oportunidade de reconhecer esse Deus, de largar os manjares do mundo. Eu sei que às vezes é prazeroso, eu sei que tem um momento de prazer, mas o nosso foco é as moradas celestiais, irmãos. Nós temos um céu para desfrutar, onde não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, onde nós vamos viver uma eternidade. Você tem que entender isso aqui, é uma eternidade, não é 60 anos aqui não, 80 anos, né? Então é uma eternidade, algo sem fim, uma eternidade com o Senhor. Então nós não podemos trocar momentos por uma eternidade. Então a primeira oração que eu quero fazer com você é oferecer a você este Deus, esse Jesus que morreu na cruz e que quer mudar a sua história, como mudou de Daniel. Rejeite tudo, fala assim: eu me arrependo, eu não quero mais os manjares do mundo, eu quero as promessas de Deus, eu quero ser conhecido como homem, como uma mulher de Deus, eu quero escrever uma história como Daniel escreveu, mas você não, como eu falei assim, não tem como você ficar nas duas mesas, ou você larga a mesa do mundo e vem sentar na mesa do rei, ou não tem como, não tem meio termo. Mas eu creio que o Espírito Santo ministrou no seu coração, você que me acompanha em casa também, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, ou talvez você já entregou a sua vida, você quer reconciliar com o Senhor nessa noite. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero descobrir realmente o que o Senhor tem para a minha vida, e eu quero parar de sofrer nessa caminhada, porque como diz aqui, é Ele que livra, é Ele que guarda, é Ele que abençoa, porque a cova do leão acontece a qualquer hora na nossa vida, só que o diferencial é estar com Ele. Você sai da condição de criatura para filho de Deus. Tentaram mudar o nome de Daniel, e muitas vezes o mundo não quer deixar você se tornar um
filho da família de Cristo, amém? Então, eu quero dar essa oportunidade para você. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que quer dar esse passo de fidelidade com o Senhor, de compromisso, você que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Eu não sei se alguém nessa noite quer fazer isso, mas se você quiser fazer isso, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, especificamente por você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mudar a sua história, mudar a sua caminhada, deixar Deus conduzir a sua história. Às vezes você já tentou várias e várias vezes e não deu certo. Entrega para Ele a sua vida, entrega o seu caminhar a Ele, e Ele vai fazer maravilhas no seu meio, e você vai descobrir o propósito que Ele tem na sua vida. Você em casa também, que quer fazer esse voto com o Senhor, você pode estar fazendo em casa. Alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Alguém? Não tendo ninguém, então que Deus te deu outra oportunidade. Você em casa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, então se arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor. Vai estar passando aí os telefones dos pastores, então você pode estar entrando em contato aí com um dos pastores. Nós queremos orar por você, direcionar você neste momento. Então entre em contato conosco, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, amém? A segunda oração que eu quero fazer com você nessa noite é para que você venha ter força, para que você venha ter uma mudança nesse tempo. Eu sei que é um tempo difícil, mas Deus está chamando pessoas a ser fiéis a Ele, a ser mais íntegros com a palavra dEle, com o serviço dEle, com o propósito que Deus tem na sua vida. Deus não criou ninguém sem propósito aqui, todos nós temos um propósito na mão de Deus. Às vezes você falou assim: puxa pastor, eu não tenho exercido, eu não tenho sido fiel e íntegro da forma que eu deveria ser. Às vezes eu falo que eu sou crente, que eu sou isso, sou aquilo, mas na verdade eu não exerço. Eu não sou fiel ao Senhor. Não é para mim não, viu, irmãos? É para Deus isso daqui. Eu também tenho minhas faltas, eu também sei aonde, como diz o outro, o calo aperta. Eu tenho que ser mais fiel a Deus, eu tenho que ter mais integridade com Deus, mais obediência e mais compromisso. Como você também. O Espírito Santo, na verdade, ele já está falando nos nossos corações. Está falando assim, ó, você devia fazer mais isso, você devia ser assim, você devia deixar essas coisas do mundo, essas coisas que tomam o seu tempo, essas coisas que roubam a integridade, a fidelidade. Volta para mim, porque eu sei como fazer. Eu sei como fazer você dar um salto, você sair da condição, igual o Daniel saiu da condição lá de aluno, chegando ali como um transportado de Judá, para governador e chefe dos sábios. Rapidinho. Então, entregue o seu coração ao Senhor agora. Nós vamos orar por você. O Espírito Santo diz assim que é Ele que sonda os nossos corações. Ele que vai no mais profundo e sabe as nossas falhas, as nossas faltas. Deixa o Espírito Santo ministrar, mas peça a Deus força para que você possa sair daqui hoje transformado. Falar: eu quero encontrar o propósito, eu quero realmente usufruir das promessas, eu quero ser mais fiel e ter integridade diante do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor então. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor. Deus, nós queremos ser testemunhos, Senhor, como Daniel foi, Senhor. Nos usa nesse tempo, Senhor, cada servo, cada serva, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, para que eles possam ser testemunhos também, Senhor, do Teu poder, das Tuas maravilhas, Deus, que eles possam, Deus, realmente, Deus, ser íntegros, que nós possamos ser mais fiéis a Ti, Senhor, que nós possamos Te servir com mais amor, com mais alegria, Senhor, com mais dedicação, Senhor. Deus, que nós não venhamos, Senhor, se envolver com os manjares do mundo, Senhor. Deus, que nós não venhamos sentar na mesa do diabo, Senhor, do inimigo, Senhor, mas venhamos, Senhor, estar sentados sempre à Tua mesa, escutando os Teus conselhos, Deus, recebendo, Senhor, a direção, Senhor, Deus, os dons, Senhor, Deus, que o Senhor possa nos usar, Deus, porque nesse tempo é a igreja que pode mudar a situação deste tempo, Senhor, e a igreja somos nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dê força, Senhor, perdoa as nossas falhas, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós temos se envolvido com os manjares da Babilônia, com os manjares do mundo, Senhor. Nós não queremos pagar o preço de comer legumes e beber água, Senhor. Nós não queremos pagar o preço da leitura, da oração, do jejum,
jejum, ó Deus, não queremos pagar o preço de servir, ó Deus. Muitas vezes nós estamos envolvidos com os manjares do mundo e perdendo as bênçãos que o Senhor tem para nós, perdendo o propósito que o Senhor tem para nós, Senhor. E o Senhor está sempre disposto a nos perdoar por causa das tuas misericórdias que são infinitas, Senhor, ó Deus, e que se renovam a cada dia, Senhor. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Ó Deus, nos livra, Senhor, da mesa dos manjares do mundo, Senhor. Ó Deus, nos coloca, Senhor, na tua presença, Senhor, porque nós queremos descobrir, ó Deus, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Senhor. Nós queremos escrever a nossa história nesse tempo, Senhor. Queremos, ó Deus, ser como Daniel, Senhor, deixar um testemunho aqui, Senhor, que possa impactar a nossa família, que possa impactar essa cidade, Senhor, que possa impactar, ó Deus, esta nação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Vai limpando o nosso coração, vai sondando o nosso coração, vai nos perdoando pela omissão, porque nós sabemos que temos que fazer, mas não fazemos, Senhor. Não somos fiéis, Senhor, ao Senhor. Às vezes se vendemos, ó Deus, não somos íntegros, Senhor, mas que o Senhor venha nos sarar nesta noite, Senhor. Cura cada coração, renova a fé, renova a esperança, Senhor, ó Deus, e faz maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Pai, assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.